Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu lembro que, há um ano e pouquinho atrás, um pastor me perguntou: Subirá, o que é que tem te levado? Ele falou: eu não conheço ninguém que jejue como você hoje. Ele falou: não vou dizer que não há, mas no meu universo de relacionamento não conheço ninguém. Nem a quantidade de vezes ao longo do ano, nem a frequência, nem a duração. Ele falou: nada. Ele falou: o que tem te levado a se dedicar tanto ao jejum nos últimos anos? Falei: no início da minha carreira, do meu ministério, era só a fome do sobrenatural. Eu queria ver milagre, queria ver mover de Deus, queria ver o fluir do Espírito Santo. E acho que é um excelente efeito colateral da prática do jejum, as manifestações do sobrenatural até hoje. Eu falei: a diferença é que hoje não é mais o que me move. Hoje é um bom efeito colateral, mas não é o meu propósito. Ele falou: hoje qual é o propósito? E a minha resposta dos últimos anos tem sido a capacidade de perceber deleites espirituais. E eu vou dar um exemplo, que pelo exemplo, talvez você vai lembrar de ter me ouvido falar disso em janeiro de 2023. Eu falei para ele, pastor, para te explicar o que é algo espiritual, quando eu falei perceber os deleites espirituais, e aí eu quero que você lembre do Salmo 16, na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra, delícias. Quando ele está falando de delícias, está falando de deleites. Como é que eu e você podemos ter um tempo de oração e a gente sai com a sensação de, graças a Deus terminou? Como é que nós podemos ter um tempo de leitura bíblica? Diz, aleluia, terminei os 12 capítulos de hoje e daqui a pouco vou achar algo que me deixe feliz, porque aquilo... A gente sabe que tem algo lá, mas a pergunta é, a gente consegue usufruir isso? A gente está percebendo isso? Aí quando eu falei sobre perceber os deleites, ele falou: pastor, me explique mais sobre isso. Eu falei: eu vou te dar um exemplo natural para explicar o que é espiritual. É o que eu descobri nos jejuns prolongados, é que o seu paladar fica assim, aguçado de uma forma absurda. Eu acho que começa com um processo de limpeza, desintoxicação do corpo. Mas acho que tem a ver com não ter aquela enxurrada de sabores diferentes o tempo todo. Mas, por exemplo, a turma diz que a água não tem gosto. Quem jejua, pelo menos jejum prolongado, discorda, né? Eu estava esses dias numa viagem no exterior, dei um gole na água. Eu simplesmente parei, o professor falou: o que foi? Eu falei: que água é essa? Ele falou: por quê? Eu falei: o pH dela é maravilhoso. Ele falou: como é que o senhor sabe? Eu falei: porque o gosto é ruim. Um pH alto significa que a água é mais salobra, né? Eu falei, e aí ele falou: dá uma olhada. Eu olhei, o pH da água 9,5. Então assim, o ideal durante o tempo do jejum é que você beba uma água de um pH pelo menos 7. Mas quando você vai para água muito boa, ela fica ruim. Então assim, tem hora que para resolver o problema de um pH muito baixo ou sabor muito alto que você não consegue beber, qual a dica que a gente dá? Limãozinho na água. O limão mascara o sabor e normalmente, se o pH é baixo, resolve. Então eu passei a ter esse hábito. Uma vez só, isso me custou caro. Eu tinha recém saído de uma hepatite, meu fígado está muito sensível, acho que botei muito limão proporcionalmente para a água, e aquilo me trouxe um incômodo. Foi uma única vez. Normalmente ele é muito bom e é saudável. Aí eu falei para ele, eu estava numa reunião com um grupo de pastores durante esse jejum, sentei com eles para comer. O povo: vai embora, vai para o hotel, você não está comendo. Eu falei: mas pelo menos eu quero ter a comunhão com vocês e não vou ficar tentado. Eu falei: eu garanto para vocês. Quando chegamos no restaurante, ainda brinquei, falei: hoje vai ser um banquete, água com gás, com limão espremido, né? Eu falei: então hoje é dia de festa. Então cheguei lá, pedi para o garçom: você me traz limão espremido? Suco do limão para eu pôr na água? Beleza. E quando ele trouxe, eu trouxe um copo grande. Eu estranhei. Normalmente a turma manda aquele copinho, eu brinco que é copo de pinga, né? Copinho pequeno, com meio ou um limão espremido. Eu vi o tamanho do copo, que era maior e cheio. Eu chamei o garçom. Enquanto ele vinha, eu falei: deixa eu provar primeiro, porque a primeira coisa que eu pensei, ele entendeu errado, trouxe uma limonada. Quando eu provei, eu senti que estava doce. E aí ele chegou, eu falei: amigo, eu não sei se eu não expliquei ou você não entendeu direito, mas eu não queria limonada, eu queria só o suco do limão. Ele falou: mas isso não é limonada, isso é limão. Eu falei: não pode, está doce. Ele falou: impossível. Ele falou: eu vi o cara da cozinha espremendo só limão aí, não tem como estar doce. Pensei: tô doido. Peguei o copo e bebi a segunda vez. Dei um golinho, falei: tá doce. Ele: não pode. O pastor na minha frente, deixa eu ver isso aqui. Passou a mão no copo, deu um gole, fez uma cara de azedo. Disse: pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce aqui. Pensei: eu tô doido. Peguei o copo de novo, provei a terceira vez. Quando eu provei, falei: tá doce. Ele pegou, provou de novo, fez cara de azedo de novo, falou: não tá. Todo mundo na mesa resolveu provar por tiratema, e todo mundo dizia: Subirá, você tá louco, não tem nada de doce. Foi só essa altura que eu lembrei do jejum.
Falei, gente, meu paladar está nesse nível que eu estou percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém consegue perceber. E aí eu falei, cara, me desculpa, o problema está comigo mesmo. Obrigado que você trouxe e tal, né? Apesar que já não tinha sobrado muito limão depois de tudo aquilo, mas agradeci ele. Aí eu falei, pastor, o que é que eu descobri com essa mudança do paladar? Alguns dias depois eu estou em outro almoço. E um dos pastores terminou de comer, levantou, pegou a sobremesa, uma salada de fruta. E ele vem com uma lata de leite condensado e começa a derramar, desculpa para os que amam isso, começa a derramar aquela desgraça do leite condensado em cima da salada de fruta. E, gente, para quem o limão está doce, você imagina as outras frutas? A minha vontade é voar no pescoço dele, é dizer, você não precisa botar o leite condensado, que a fruta é doce. Só que eu mesmo penso, quantas vezes eu não fiz o que ele está fazendo? Hoje o açúcar não é parte da minha alimentação, mas eu mesmo fiz isso, porque eu não conseguia mais perceber o doce da fruta. Você habitua tanto com o açúcar que você perde a capacidade. E a essa altura do campeonato, o pastor está olhando para mim com a cara de, cara, já entendi. Eu falei, basicamente o que o jejum tem feito por mim é me levar a esse lugar de entender que se você não tira o leite condensado, você não consegue perceber o leite da fruta. E muitas vezes a gente está vivendo aqui, ó, empanturrado de leite condensado, com todo tipo de prazeres. Quando você olha para o jejum não te leva só a pausar o prazer do paladar. Esse desconforto que o jejum traz no início chega a ser assustador para muitos de nós. Outro dia um cara falou, ô pastor, eu jejuei para estar perto de Deus, mas estou mal. Eu falei, uma ótima descoberta para você querer Deus é descobrir que sem Ele você está mal. Porque você está tão distraído se enchendo dessas coisas que você nem sente falta dele. Então assim, o jejum te leva a uma crise inicial, mas a um lugar de descobrir uma dimensão de prazer que você perdeu a conexão, que é fora de série. Aí você vai entender que embora a palavra jejum, usada no Novo Testamento, no próprio ensino de Jesus, quando ele diz, quando jejuardes, quando ele diz sobre os seus discípulos, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. A palavra que Jesus usou ali, no original grego, é nestiu, né? A forma como foi registrada a fala de Jesus, não que ele tenha falado em grego. Nestiu é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação, estil significa comida. Então, a palavra jejum, em essência, significa não comer. Mas jejum se limita só à abstinência alimentar? Não. Ele envolve outras abstinências, mas eu gosto sempre de começar falando da alimentar, porque as outras deveriam ser uma extensão, um complemento do jejum de alimento. O problema é que muitos nós fizemos delas uma substituição. Aí o crente o tempo todo fala, estou de jejum de rede social. Eu digo, deveria, né? Estou jejuando televisão, deveria. Mas isso não tem que necessariamente ser um substituto. Eu acredito que deveriam ser complementos. Então, dito isso, Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7, está falando da importância de que marido e mulher, né, casados, porque toda relação íntima entre homem e mulher que não seja no casamento é classificado na Bíblia como imoralidade. Mas ele diz, o casado, ele começa a dizer do verso 3 ao 5, que um deve pagar o outro o que é devido, que eles não devem se privar. Ele fala de uma frequência do ato sexual que eu classifico, digo, tem que ter avivamento nessa área também. Mas aí Paulo dá uma razão, uma única razão, para que marido e mulher, se estiverem de comum acordo, deem uma pausa nesse avivamento natural. Qual? Ele diz, a fim de se dedicarem à oração. O que Paulo está querendo dizer? Que no dia a dia, quando estou vivendo a festa normal, natural do casamento, não pode orar, não é isso que ele está falando. Mas quando ele diz dedicar, ele diz, você quer entrar num lugar profundo? Quer ir para as águas profundas mesmo? Que no dia a dia talvez você não nadou delas, dá uma pausa no resto. O que é que ele está dizendo? Se quer voltar a perceber o açúcar do limão, a frutose do limão, dá uma pausa no leite condensado. Eu acho que aqui é uma boa alegoria. Sabe, isso significa que então, seja o prazer do alimento, seja o prazer conjugal, sejam errados? Não tem a ver com algo errado. Mas quando Deus está dizendo por meio de Moisés, lá em Deuteronômio 8, Ele permitiu humilhação e fome, uma pausa nisso, para que vocês entendessem que nem só de pão o homem vive. Ele está dizendo, tem um efeito didático por trás da abstinência. Ela consegue, talvez não numa única experiência, mas numa prática recorrente, ela consegue te levar a uma conexão, a uma percepção
de valores espirituais. Um dia desse alguém falou: pastor, estou com medo do senhor ficar fanático. E o pior que era outro pastor. Falei: por quê? Falei: velho, o senhor entrou num lugar meio que parece meio sem volta com esse negócio do jejum. Falei: não tem mais volta mesmo. Tem sido maravilhoso. Eu praticamente não toquei muito no assunto. Mas na experiência do jejum, do segundo jejum do ano passado, do prolongado, que é um por semestre, eu lembro que eu estava no 38º dia do jejum. E eu estava assim, essa fase final, eu não sei qual é o limite fisiológico dos 40 dias, mas eu falo, pessoal, mesmo se eu não estiver contando, eu sei que eu entrei nos últimos 3 dias. De alguma forma, é como se o corpo começasse assim, dar alerta. Está chegando a hora de você terminar, talvez isso já não seja tão saudável. Então, por exemplo, você passa a ter mais sono, você passa a ter uma série de reflexos que você sente o corpo dizendo assim, ou talvez pelo tempo em que ele está vivendo das economias de reserva, e diz, tem que entrar no modo de sobrevivência diferente. Então, eu normalmente falo, pessoal, eu treino durante o jejum, e a lógica de treinar no jejum é você ter energia. Os caras falam, eu não sei como é que você tem energia para treinar. Eu falo, gente, eu não treino porque eu tenho energia, eu tenho energia porque eu treino. Então, qual é a lógica disso? Científica da coisa. Eu descobri lendo material médico. Os médicos dizem, você parou de comer, o metabolismo automaticamente diminui. Quem para de comer, normalmente para de movimentar, o metabolismo baixa ainda mais. Metabolismo baixo, depois de 3 dias, normalmente seu organismo já está consumindo reserva, significa que ele está em modo de sobrevivência. O organismo escaneia o seu metabolismo e diz, está gastando pouco, não precisa entregar muita energia. E ele entra no modo de economia. Então, o jejum prolongado não é que você não tem energia. O corpo diz, a maioria já teve experiência com o celular. Eu estou aqui com a bateria do meu celular, depois do dia todo usando, já bem comprometida, mas ela ainda não está no limite. Quando ele entra mesmo naquele modo de economia, tem hora que você percebe que a tela do telefone já não acende toda. Por quê? Porque se ele te der toda a luz, ele não dura. Então ele opta o modo economia. Para durar mais eu tenho que entregar pouco. Entendeu o raciocínio? Seu corpo faz a mesma coisa com você. Então esse médico dizia, treine durante o jejum, porque você vai acelerar o metabolismo, você vai provar que precisa de energia, ele vai entregar. Porque quem não faz isso e quer fazer um movimento rápido de repente, vai ter tela preta, né? A Kelly há 1 ano e meio, quase 2 atrás, ela estava no 6º dia de um jejum, ela estava se sentindo muito bem, deu um pulo, levantou correndo do sofá, acordou no chão, desmaiou, tela preta. Ah, pastor, jejum não faz bem. É só você fazer direito. Então, se você não está exercitando e quer usar o modo de economia, nunca levante pressa, né? Se você quer poder levantar depressa, treine. Eu decidi treinar. Então, por exemplo, em agosto do ano passado, na última semana, eu fiquei, por conta de uma viagem, os compromissos, fiquei 4 dias sem exercício. No 5º dia, fui dar aula de manhã, eu tinha 3 horas de aula de manhã e ia pregar à noite. Fui dar aula de manhã, no 5º dia, tive que dar aula sentado, porque eu estava com tontura, estava com fraqueza. Aí eu lembro quando terminou a aula, alguém falou, pastor, o senhor não vai almoçar, quer que te levem para onde você está hospedado? Eu falei, não. Eu falei, eu preciso de uma academia e preciso que você me busque 3 horas depois. O cara, 3 horas, eu falei, 3 horas. Eu falei, só tem um jeito de eu voltar a ter energia para o final do jejum. Aí ele me deixou na academia, fiz 1 hora de cardio, 2 de musculação. Energia voltou. Dia seguinte ele diz, academia de novo. Eu falei, mais 3 horas, porque eu não vou mais passar por isso. Então eu falo para o pessoal, gente, você não treina porque tem energia, você tem energia porque treina. São coisas diferentes. Por que eu estou mexendo nesse tipo de assunto? Porque além de dar uma dica prática para você, nós precisamos entender algumas respostas. Agora, quando chega esses últimos dias, que era só para fechar a lógica aqui, mesmo treinando, eu sinto os 2 ou 3 últimos dias, normalmente são os 2 últimos, você sente que o corpo não quer entregar a energia toda. É quase como se ele falasse assim, tu abusou pra caramba e agora nós vamos ter que entrar num outro modo de economia. Então, dito isso, 38º dia, eu já estou naquela, levanta devagar, dorme mais. Eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro. E eu lembro que eu fiquei aborrecido, porque o sono estava tão profundo. Eu dizia, não quero levantar, não quero atrapalhar o sono. Mas eu lembro quando eu voltei do banheiro, eu estava pensando assim, meu Deus, estou parecendo um zumbi de tão sono. Eu pensei, eu nunca lembro ter pensado isso antes, mas pensei aquele dia, eu estou correndo o risco de dormir em pé, enquanto volto para a cama. Mas a coisa que me deu alegria foi pensar, por outro lado, a hora que bater a cabeça no travesseiro, encostei ali, em 3 segundos eu apago. Tipo assim, não vai me atrapalhar.
Eu acho que a coisa boa de ter pensado isso tudo foi o que aconteceu. A hora que eu encostei a cabeça no travesseiro, eu não ouvi uma voz audível. Aquilo parecia mais um pensamento, um sentimento, uma sugestão, algo dentro de mim simplesmente parecia: por que é que você não ora um pouco? Eu não queria orar, eu queria dormir. Eu pensei, isso não é de mim, certeza que não é meu, porque eu não quero orar, eu quero dormir. Eu falei, então vamos para o plano espiritual. Não é o Satanás, porque ele não quer que eu ore. Então não é porque o chamado era atraente, por eliminatório eu falei, só pode ser Deus. Minha carne está sofrendo com o processo e Deus está me fazendo um convite. Eu falei, só tem um jeito de saber se é Ele. Eu comecei a orar. Então, sem muita vontade, deitado mesmo, Senhor, eu quero te agradecer. Mais um jejum que está terminando. Eu já estava assim agradecendo, estava terminando, já estava nessa fase. E de repente eu parei e lembrei, a Kelly, Israel e Alice, meus 2 filhos, além de vários dos pastores, dos líderes, muitos deles me acompanharam, nem todos os 40, mas a maioria deles, a maior parte daquele jejum. Eu estou pensando nisso tudo, mas em especial assim, dizer, cara, nós jejuamos a família inteira junto. Já é raro você saber de alguém que encarou os 40 dias. Eu falei, minha mulher e meus filhos fizeram comigo. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei, Senhor, não quero te agradecer só meu jejum. Eu falei, minha mulher e meus filhos vieram junto e eu nem chamei. Quando eu falei, eu nem chamei, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, quem chamou fui eu. E a hora que ele falou isso, eu não consigo te explicar o que aconteceu. Eu gosto de brincar que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. Glory mode. Aquele negócio ligou no quarto. A presença de Deus encheu aquele. Eu nunca tive na minha vida, gente, a percepção da presença de Deus como aquele dia. No dia seguinte eu liguei para minha filha, já tinha falado com aquela Israel. Eu falei, filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela disse, pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei, graças a Deus que não. Porque eu falei, graças a Deus, gente, era assustador. Não dá para explicar, porque não era um assustador ruim, mas era assombroso. Porque a percepção de grandeza de quem Ele é. Eu estou no escuro, eu cerrei os meus olhos com toda a força. Eu escorreguei da cama, rolei para o lado, para o chão, me ajoelhei. Eu botei a cara no chão, porque aquilo dava um santo temor. Ela falou, pai, mas mesmo não vendo, se eu senti Ele de um lado ou do outro. Eu falei, filha, esse é o ponto. Ele não estava de um lado ou do outro, Ele estava em todo lugar. Ele está na frente, Ele está atrás, Ele está em cima, Ele está embaixo. Ele está do lado de fora, Ele está do lado de dentro. Eu falei, a presença dEle atravessava meu corpo. A impressão é que a cama, a parede, que tudo está impregnado. Ele é tudo. Quando a Bíblia diz que Ele é tudo em todos, a gente não consegue entender isso. Eu nunca tinha tido uma percepção daquilo. E ainda é difícil falar. Eu nunca senti tanto deleite, tanto prazer na minha vida. E eu fiquei pensando a vida inteira de crente, e a gente não tem noção de que isso está à disposição. Mas Deus está dizendo o seguinte, se você quer compreender que não é nem só de pão, você precisa passar por esses processos de desintoxicação. E eu comecei a descobrir que o jejum não é detox só para o corpo. Gente, é impressionante como ele limpa o corpo. O rejuvenescimento celular que você passa, a limpeza de tudo. Não é só de intoxicação alimentar, de metal pesado que seu corpo espelha, é um negócio impressionante. Mas eu descobri que o jejum traz um detox na sua alma, nas suas emoções, nas suas percepções espirituais. Você vai ficar impressionado como, por exemplo, você pode estar com um hormônio mais baixo numa área, mas seus receptores estão limpos, então seu corpo funciona melhor. Parece que espiritualmente os receptores estão todos limpos. E você começa a ter essa percepção de deleite que normalmente você não tem no dia a dia. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.